bom dia a todos. Bom dia a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, todos vocês aqui presentes, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui ao lado do nosso secretário municipal, senhor José Carlos Misorelli, secretário da Saúde, junto com o senhor João Carlos, diretor financeiro, para dar início a mais uma audiência pública, né, da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021, de janeiro a abril. Relatório detalhado do quadrimestre anterior, janeiro a abril de 2021. Referente à normativa, Lei 8.142/90, Lei Complementar Federal número 141/12. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor secretário José Carlos Misorelli. Bom dia a todos. Então, como já apresentado, nós vamos fazer a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2021, lembrando que ele já foi apresentado e apreciado e votado no Conselho Municipal de Saúde, no dia 18 de maio, e a apresentação hoje aqui na Câmara. Se vai mudar, pulou. Então, na verdade, a lei complementar, que já foi falado pela Neuci. Aqui é com relação à apresentação demográfica do município, que, na verdade, é uma constante, né? Então, Santana de Parnaíba, com 183.816 quilômetros², uma população hoje de 142.301 e uma densidade de 774,15 metros quadrados por habitante. Aqui, com relação aos nascidos vivos na maternidade, os partos vaginais no primeiro quadrimestre foram 269, 122 partos cesáreas, um total de 391 partos nascidos na maternidade de Santana de Parnaíba nesse quadrimestre. Com relação à mortalidade por grupos e causas, a gente nota aqui a importância já aparecendo das doenças infecciosas e parasitárias, isso em virtude, envolvendo também a pandemia do coronavírus, né, doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, vai reduzindo até chegar em deformidades e anomalias cromossômicas, que foi um só. Aqui, com relação à rede física, então nós temos a Central de Regulação Ambulatorial da Saúde, o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS 3, em que envolve o CAPS infantil, o CAPS álcool e drogas e o CAPS adulto. Com relação às unidades de saúde, que são 12, Alphaville e Tamboré, Chácara das Garças, Colinas, Cururuquara, o Diego de Lima Camilo, o Álvaro Ribeiro, o Cátia Kohler, o Limério Cardoso Borchá, Sítio do Morro, a USA Fazendinha, Parque Santana e São Pedro. As clínicas especializadas, o Cefis e o Centro de Saúde da Mulher Parnaibana. Farmácia, que é considerado farmácia do almoxarifado. Hospital Geral, nós temos o Hospital de Campanha do Covid, que é o Fernão Dias, e o Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana. Policlínica é o AME. Com relação à rede física do pronto atendimento, nós temos dois, a UPA Fazendinha e o Pronto Socorro Infantil, a Central de Gestão em Saúde, que é a própria Secretaria, a Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar, que é o SAMU, a Unidade de Apoio e Diagnóstico, que é a SPX, e o Instituto SPX, um total de 30 unidades. Os dados de produção. Então, nós temos aqui, na atenção básica, 166.568 atendimentos, na atenção especializada ambulatorial, que é o Centro de Especialidade e o CAPS, 35.897, a internação no Hospital e Maternidade Santa Ana e Fernão Dias, 389 internações no quadrimestre, e 4.781 atendimentos na urgência e emergência, e o CAPS destacado, lembrando que ele está somado a este número, de 9.577.
Aqui, com relação aos atendimentos realizados, os medicamentos distribuídos, foram mais de 14 milhões de unidades distribuídas no quadrimestre, com valor de 3.866.967,53 centavos. Com relação à produção dos exames, os exames cardiológicos foram 4.612, análises clínicas 305.000, exames de imagem 15.002, exames de radiologia 22.116 e os exames oftalmológicos 928 no quadrimestre. Com relação ao combate à dengue, as ações de combate à dengue, no caso a caso, foram 35.449 ações. A avaliação de densidade larvária ela está suspensa por determinação do Ministério da Saúde, foram 0. Os bloqueios realizados, 29. Nebulização, não houve nenhuma no quadrimestre. Denúncias, atendimento a denúncias, foram 23. E os pontos estratégicos foram 4 atendimentos. Aqui são algumas ações, muitas delas foram propostas pelos próprios vereadores, né, as ações que foram feitas junto às redes sociais, comemorativo a dias específicos. Lembrando, nesse quadrimestre não esquecemos nenhuma, todas que foram sugeridas pelos vereadores, elas foram aplicadas. Agora eu vou passar para o demonstrativo financeiro, depois a gente, se tiverem dúvidas. Bom dia a todos. A apresentação dos recursos utilizados no primeiro quadrimestre. Deixa eu me ajeitar aqui. Com relação à atenção básica, no primeiro quadrimestre, o orçamento inicial, 81.252.000. O orçamento atualizado se manteve. O que foi empenhado no primeiro quadrimestre foi 36.399.558 reais. Valor líquido, 18.569.000 e o valor pago, 18.014.000. Eu não vou repetir, porque, na realidade, como sendo o primeiro quadrimestre, os valores são iguais. Com os recursos de transferências, o orçamento inicial foi de 3.144.000, atualização do orçamento 3.144.000, o valor empenhado de 1.227.000, valor liquidado de 1.151.000 e o valor pago de 1.151.000. Na especialidade... Opa! Desculpa. Na atenção especializada, o orçamento inicial se deu 23 milhões com recursos municipais, 23.027.000. A atualização do orçamento se manteve os 23.027.000. O valor empenhado nesse primeiro quadrimestre, 10.871.000. O valor liquidado de 5.238.000 e o valor efetivamente pago, 4.868.000. Com os recursos de transferências, o orçamento inicial de 10.995.000, na atualização se manteve o mesmo valor. No primeiro quadrimestre foram empenhados 6.168.000, valor liquidado de 2.467.000 e o valor pago de 2.457.000. Na atenção hospitalar, o orçamento inicial com os recursos municipais foi de 147.965.000, manteve-se o mesmo valor na atualização. O primeiro quadrimestre, o valor empenhado de 73.714.000, valor liquidado de 32.514.000 e o valor pago de 31.988.000. Com os recursos de transferências, o orçamento inicial era de 5.468.000, foi atualizado para 9.898.000. No primeiro quadrimestre, o valor empenhado de 6.281.000, valor liquidado de
de 4.687.000 e o valor efetivamente pago de 4.628.000. No gerenciamento, administração e suporte, com os recursos municipais, o orçamento inicial, 18.558.000, não houve alteração. O valor empenhado no primeiro quadrimestre, de 8.049.000, valor liquidado de 5.370.000 e o valor pago de 5.087.000. Com os recursos de transferências, o valor orçado de 4.306.000 foi atualizado para 3.306.000. O valor do primeiro quadrimestre empenhado foi de 2.130.000, valor liquidado de 1.310.000 e o valor efetivamente pago de 1.301.000. Na vigilância sanitária, com os recursos municipais, o orçamento inicial de 595.000, não houve alteração na atualização do orçamento. O valor do primeiro quadrimestre, o valor empenhado de 131.000, valor liquidado de 119.000 e o valor efetivamente pago 111.000. Com os recursos de transferências, o orçamento inicial foi de 868.000 e não houve atualização, mantendo o 868.000. O valor do primeiro quadrimestre, o valor empenhado de 217.000, o valor liquidado 217.000 e o valor pago 217.000. Na vigilância epidemiológica, o orçamento com os recursos municipais inicial de 595.000, não houve atualização. O valor empenhado no primeiro quadrimestre de 131.000, o valor efetivamente liquidado de 119.000 e o valor pago de 111.000. Dos recursos de transferências, o orçamento inicial de 1.178.000, não houve atualização desse orçamento, mantendo-se o mesmo valor. O valor empenhado no primeiro quadrimestre foi de 309.000, o valor liquidado de 307.000 e o valor efetivamente pago de 302.000. No resumo geral, na utilização do orçamento da Secretaria da Saúde, dos recursos municipais, o orçamento inicial era de 273.165.000, atualizou-se para 269.735.000. Foi empenhado no primeiro quadrimestre 129.738.000, valor liquidado de 62.348.000, valor pago de 60.574.000. Com os recursos de transferência, orçamento inicial de 25.959.000, orçamento atualizado para 29.389.000. No primeiro quadrimestre foi empenhado 16.335.000, valor liquidado de 10.140.000, valor pago de 10.058.000, totalizando, então, um orçamento inicial de 299 milhões. Não houve atualização no geral de 299 milhões. Foi empenhado no primeiro quadrimestre 146.074.000, valor liquidado de 72.488.000 e o valor pago de 70.633.000. No período de apuração do primeiro quadrimestre, nós poderíamos gastar, ou deveríamos gastar, 54.473.000, conforme a legislação. O valor acumulado do exercício é o mesmo, né? 54 milhões. O que a saúde gastou nesse primeiro quadrimestre? 62.348.000. Isso reflete um percentual de 17,17%. Seria 2 pontos percentuais a mais do que o exigido. Desculpa, esqueci o Covid.
Esse é o demonstrativo de receita e despesas realizadas pelo Covid-19 no primeiro quadrimestre. O valor acumulado no exercício 2021, no primeiro quadrimestre, das receitas foram R$ 1.864.000. Nas despesas, nós empenhamos no primeiro quadrimestre R$ 6.844.000, liquidamos R$ 2.395.000 e pagamos R$ 2.329.000. Obrigada aí pela explanação, senhor João, secretário. Quero cumprimentar os nossos vereadores que chegaram, melhor dizendo, Gino Mariano, Gabriel, sejam bem-vindos. Estão abertas as perguntas, caso vocês queiram tirar algumas dúvidas. Com a palavra, vereador Gino. Bom dia, presidente desta pasta. Bom dia, secretário, doutor Visorelli, o João aqui. Bom dia a todos vocês. Um bom dia para quem está nos assistindo pela TV Câmara e a população aqui presente. Vou fazer algumas perguntas aqui. Vou fazer por a parte, tá, secretário? Doutor, gostaria, uma pergunta que o pessoal está sempre me questionando no bairro lá, e eu estou sempre conversando com o senhor, referente ao prédio da UBS do bairro 120. Tem algum projeto? Está em andamento para a construção de um prédio maior? O motivo do bairro cresceu muito a população ali, né? Posso fazer mais perguntas ou o senhor quer responder? Eu posso responder. Quando me foi solicitado no início dessa gestão um plano de metas para essa gestão, uma das citações foi justamente construir uma nova UBS 120. Realmente não dá, agora de manhã estava resolvendo uma situação, eu preciso colocar mais um ginecologista, eu não tenho sala para colocar, realmente está muito apertada. Isso já foi passado como plano de metas. A Secretaria de Governo já está procurando a área para construir. Houve uma colocação dele que eu acho que nós não vamos conseguir realizar. Qual era a ideia? Era ampliar dentro da mesma área que está sendo usado hoje, mas eu já lembro que lá já foi uma reforma em cima de uma reforma, né? E a gente passaria durante um ano a atender os pacientes do Limério na Fazendinha. Eu acho praticamente inviável, até pelo movimento da Fazendinha. Mas a informação que eu tive é que estava com uma certa dificuldade de se conseguir terreno. Mas, do ponto de vista da saúde, é pleito, sim, fazer uma unidade nova, a exemplo das unidades maiores nossas, porque o bairro já exige. Então, nós já coloquei isso no plano de metas. Ok, secretário, muito obrigado. Mais um ponto aqui, referente à contratação, né? O prefeito anunciou aí fazer uma contratação dos dentistas, né? O pessoal diz que está uma fila muito grande. A minha pergunta é, quem está na fila vai continuar no ponto que está ou vai ter que fazer um novo cadastro? Não tem nada de novo cadastro. Você tem uma demanda reprimida aguardando para ser atendido. E o que acontece? Qual é que é a sistemática? Você tem os pacientes que já foram avaliados e aguardam o tratamento, e tem aqueles que ainda nem foram avaliados, né? Então, qual é que é a ideia nossa? A gente conseguindo credenciar consultórios odontológicos, um profissional nosso avalia, então vai ter uma equipe para avaliação, encaminha para esses consultórios para que realize o tratamento na íntegra, mas seguindo a fila dos que já estão aguardando. Não teria sentido eu colocar gente nova e deixar os que estão aguardando. Lembrando que essa demanda reprimida que nós temos, ela não é muito real. Os números, principalmente do São Pedro, são números muito altos. Por que eu estou falando que nós temos demanda, sim, não é pequena, mas a demanda lá, muitas vezes, tem acontecido dentro dos parâmetros do SUS. Após o paciente fazer o tratamento total, ele volta para a fila a cada 2 anos, por exemplo. E nós sabemos que tem muitos em repetição dentro da fila, né, que serão filtrados, evidentemente, mas eles serão avaliados por profissionais que nós escolheremos a dedo, esses profissionais, né?
e possa encaminhar para essas clínicas para poder fazer o tratamento. Lembrando que um dos grandes gargalos da pandemia foi justamente a odontologia por causa do risco dos aerosóis, né? Tanto que eu pedi agora, hoje de manhã, eu estava conversando com a Vigilância Sanitária, nós vamos fazer uma inspeção em todas as unidades de saúde para ver que mais providências a gente pode tomar para que haja proteção do profissional e ele possa atender na íntegra. Na São Pedro, por exemplo, é uma unidade que tem um certo problema, que as cadeiras ficam ou de lado ou de frente uma para a outra, então você, quando você usa, vamos chamar de o rotor, motorzinho, você espalha muito aerosol. Então, o risco é tanto alto para o profissional como para quem está na sala e mesmo o paciente. Então, as demandas aumentaram muito. Tudo que se tratava, inclusive coletivamente, houve prejuízo, né? Fisioterapia, houve prejuízo, que você não pode mais fazer grupo, uma série de coisas. Mas, especificamente na odontologia, é isso. Eles serão avaliados por um profissional nosso e serão encaminhados para tratamento na totalidade numa clínica contratada. Ok, doutor, muito obrigado. Só mais uma pergunta. Referente à fisioterapia. O pessoal tem muito questionado que está esperando, tem gente que fez uma cirurgia e está precisando de fazer essa fisioterapia e está tendo um pouco de dificuldade de marcar. Eu não entendi. Com relação à cirurgia, eu não entendi. A fisioterapia e a cirurgia. Tem algumas pessoas que me procurou que fez cirurgia e precisa em seguida fazer a fisioterapia. Sim. Nós estamos trabalhando agora, começamos na semana passada, mutirões de avaliação, para que você possa saber onde estão essas pessoas, e hoje os números já reduziram acentuadamente nas avaliações. Nós conseguimos agora, através de pleitos que nós fizemos junto à Secretaria de Cultura, a quem eu agradeço o Alemão, e ao esporte, agradeço ao Flávio, eles vão nos dispor espaços maiores. O que acontece? Quais são os nossos grandes problemas hoje? Com a mudança do Cefis, nós conseguimos uma área maior, então você consegue atender mais pacientes ao mesmo tempo. Mas no São Pedro, no Parque Santana, que as áreas são mais limitadas, você não consegue colocar mais do que um paciente. Então, nós acertamos, isso foi acertado ontem com o Céu das Artes, a gente vai usar o Céu das Artes para fazer uma área maior, e a Arena de Esportes da Fazendinha nós também vamos fazer para atender os pacientes da Fazendinha como do São Pedro, na Arena de Esportes. Isso vai ajudar muito, vai agilizar muito, já provavelmente a gente deva começar daqui uns 10, 15 dias no máximo, porque eu tenho que acertar a questão dos contratos de limpeza e de recepção para poder atender lá, mas os secretários já nos disponibilizaram aquela área, são áreas excelentes para fazer atividade geral, e você, além do que na arena de esporte, você pode usar inclusive a quadra, que vai ajudar muito a gente, porque o espaço físico que nós temos nas USAs é muito pequeno para essa atividade. O prefeito até se dispôs a dar transporte para os pacientes, se precisar, para levar lá, ou do São Pedro para lá, e trazer de volta, a gente vai conseguir, inclusive, o transporte lá. Tá? Então, deve melhorar muito agora. Também, como eu falei antes, foi uma das áreas mais prejudicadas pela pandemia, né? Como também a fonoaudiologia, por exemplo, você tem a proximidade, um questionamento seu, inclusive, que eu recebi, os exames oftalmológicos foram muito prejudicados porque você usa muita proximidade do oftalmologista com o paciente. Então, isso retardou muito, né? Alguns exames, que nem a nasofibrilaringoscopia, tiveram que ficar parado um tempo, porque você tem aerosóis, então foi obrigado. Não que nós estamos na íntegra, alguns profissionais voltaram na íntegra porque já tiveram Covid, mas você não pode também correr o risco do paciente adquirir o Covid quando você faz um exame desse tipo. Então, os cuidados têm que continuar sendo mantidos. Muito obrigado, secretário. Fico feliz de saber que a secretaria e o conjunto está tomando as atitudes para resolver esse problema, né? Porque sabemos que estamos vivendo num momento muito difícil, né, vereadora Nilce? Essa pandemia, sabemos que parou muitos tratamentos por motivo dessa pandemia, mas aí vai acumulando essas doenças, né, que a pessoa já tem e vai cada vez complicando mais. Mas ouvindo do secretário aí, sabendo que está tomando essas providências para agilizar, isso é muito, muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, presidente. Ainda em discussão. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, secretário. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem, todos presentes. Secretário, primeiramente eu gostaria de parabenizar o senhor e toda a equipe do Executivo pela criação das leis 3959 e 3978, que dispõem sobre a gratificação dos profissionais que estão no combate, né, na linha de frente aí no combate contra o coronavírus. Realmente, isso estimulou a atividade desses profissionais de certa forma. Entretanto, nós temos um grupo de pessoas que não deixam de estar nesse combate, que são as pessoas que atuam no setor administrativo das unidades de saúde. E em algumas conversas eu percebi que elas realmente se encontram desestimuladas quanto a isso, se encontram chateadas por não ter sido consideradas nessa gratificação. E aí a pergunta surge: há algum estudo, há a possibilidade de se criar uma gratificação para esses profissionais que atuam no setor administrativo, uma vez que eles não estão tão diretamente, mas não deixam de estar em contato com as pessoas que atuam, né, na linha de frente? Na verdade, interesse a gente tem de remunerar todo mundo, gratificar todo mundo, né? Infelizmente, a lei de responsabilidade fiscal muitas vezes não permite. Essas gratificações que foram criadas dentro da Lei Complementar 173 de 2020, ela permite em virtude do combate direto ao coronavírus, né? Então, é a caracterização da situação que você tem que justificar posteriormente ao Tribunal de Contas, por que você gratificou, né? Existem algumas outras situações do pessoal que está falando mais especificamente dos profissionais administrativos, né? Eu tenho certeza disso, que é uma preocupação nossa também, mas fica muito difícil da administração, não é nem a saúde. Porque há que se diferenciar, quem cria gratificação não é a saúde, né? Porque senão eu estourava a boca do balão, né? Dava gratificação para todo mundo. Mas, na verdade, você tem que entrar dentro da lei de responsabilidade fiscal e saber até onde você consegue chegar para que a folha de pagamento não ultrapasse a lei presente. Agora, existe a preocupação, existe também a capacitação dos profissionais para que eles se contaminem o mínimo possível, né? A gente sente algumas vezes que o profissional ele abandona um pouco os cuidados, acha que já acabou a pandemia, né? Que está tudo resolvido. Então, tem que ter insistência em cima disso. Se dependesse da saúde exclusivamente, não houvesse mais nada, com certeza seria gratificado todos eles, né? Então, porque quando você fala em criar gratificação, primeiro você só pode criar onde tem o combate direto. Onde é o combate direto? É o Santa Ana, a UPA, o PSI e o Fernão Dias. Então, você não pode, por exemplo, criar certas gratificações dentro das unidades de saúde, porque não entra dentro da 173. Tá? Por isso que não foi criado até o momento. Eu tenho a impressão que se a coisa se estender, nós vamos ter que o grande problema é que, na verdade, os profissionais da saúde já sofreram muito durante esses 15 meses, né? Nós tivemos um número de afastamentos enorme, né? Perdemos colegas, perdemos médicos, enfermeiros, técnicos, e perdemos recentemente um psiquiatra muito querido na rede, que a gente perdeu, um psiquiatra que tinha 2 vínculos no município, a vida dele toda pautada ao município de Santana de Parnaíba. Então, são situações complicadas, né? Entenda bem, do ponto de vista de saúde, a nossa intenção seria que todos tivessem uma gratificação. Que aí você envolve problemas de contrato de terceiros, tem uma série de coisas aí, porque aí você vai ter um funcionário seu gratificado e não obrigatoriamente a empresa terceirizada gratifique, então é complicado. Mas eu acho que envolve mais a lei de responsabilidade fiscal com o dimensionamento do que onde a folha pode chegar. Tá? Agradeço pelo esclarecimento, e eu acredito que é algo que deva se levar em consideração. Eu entendo que não seria competente à saúde, mas sim ao executivo, mas uma vez que o senhor é gestor
e a gente está numa prestação de contas, eu acredito que esses apontamentos precisam ser passados para o senhor. Por isso que eu fiz isso no momento. Mas agradeço e espero que essas medidas sejam tomadas para a gente conseguir agradar todos esses profissionais que estão trabalhando arduamente aí nos últimos tempos. Muito obrigado. Bom, gostaria de cumprimentar o vereador Vieirinha, que acabou de chegar. Eu acredito, eu não sei se deu para você acompanhar a explanação, mas assim, está aberto às perguntas. Caso você tenha alguma dúvida relacionada à saúde, fique à vontade. Bom dia a todos, TV Alfavito que nos assiste, no Facebook, Instagram. Bom dia, doutor Misorelli. Quero aqui agradecer pelo esforço, né, na nossa cidade. Sabemos que não é fácil, né? A saúde, tem os médicos aí, como o doutor mencionou, vários médicos aí afastados, de frente, linha de frente, né? E estamos aí, estamos na luta. Também, Misorelli, vale lembrar, a nossa cidade hoje, de Santana de Parnaíba, é a cidade da região metropolitana do estado de São Paulo com o maior estoque de medicamentos da nossa cidade, né? E agradecer nosso sempre prefeito aí, o César, nosso deputado César, também o prefeito Marcos Antônio, né? Nossas contas todas pagas em dias, né, Nelson? Sim. Lembrar também que damos aí uma dívida aí de 70 milhões, mas que sempre honramos com o nosso compromisso. Nosso prefeito aí foi ajustando ali, ajustando aqui, e graças a Deus está tudo em dia. Tivemos a ampliação da UBS Colinas da Anguera também, doutor, que foi excelente ali para o bairro, né? E desejar a todos um ótimo dia, que Deus abençoe a todos nós. Fica com Deus. Um abraço. Alguém mais quer com a palavra, Gino? Muito obrigado, presidente. Secretário, só mais um comentário aqui, se puder nos explicar, dar uma luz. Eu tenho acompanhado aí, principalmente no bairro onde eu moro, no bairro 120, tendo muitos casos de adolescentes em gravidez. Se há uma possibilidade, porque sabemos assim, isso aí gera um custo para o município também. É um adolescente, fazer acompanhamento, tratamento, aí vem, que é o kit bebê, sabe que adolescente não tem, né? A enfermeira Neuci sabe melhor que eu, que a enfermeira não tem uma preparação para cuidar daquela criança, isso aí, queira ou não, vai jogando responsabilidade cada vez mais para o município. Seria viável fazer um estudo para orientar, fazer uma parceria com a escola, que está... Nós já fazemos intensamente isso, em todas as escolas, através do programa de saúde escolar, junto com a coordenação de saúde da mulher, junto com outras secretarias, assistência social, fundo social, secretaria de educação, nós já fazemos isso, né? O que precisa, na verdade, é uma mudança cultural, né, também. Então, você precisa... Antes de você muda o adolescente, mas se você observa, você vê que adolescente grávida, a mãe foi adolescente grávida, a avó foi adolescente grávida, então você precisa fazer uma mudança cultural, né? O bairro do que você está falando especificamente é um dos mais, aliás, hoje é um dos bairros que nós temos mais diversidades, né? Então é um bairro que realmente precisa de uma atenção mas é feito isso através da saúde escolar. É claro que, como houve a parada das aulas durante muito tempo, isso houve uma atrapalha. Hoje, as adolescentes são cuidadas na Casa de Saúde da Mulher Parnaibana, através da gestação de alto risco, quando elas são orientadas, né? Após o parto, a gente faz contato com elas para colocação de DIU, Implanon, para que se evitem outras gestações, né? Então, isso já é feito. É claro que a gente tem que mudar culturalmente também as ideias. Então, eu acho que não depende só da saúde, depende também de uma situação cultural que tem que ser mudada também, tá? Mas ela já é feita assim, tá? Tá bom, secretário, muito obrigado. Só mais quero aqui agradecer ao empenho que o senhor vem
desenvolvendo na área da saúde. Temos que apontar esses questionamentos que a população faz para nós, mas temos que reconhecer também o trabalho que o senhor vem fazendo. Agradecer muito o prefeito Marcos Tonho, vem dando continuidade a um trabalho sério, uma cidade que a gente ouve esses questionamentos, mas a gente tem ouvido muito agradecimento também pelo trabalho, pelo atendimento. Estamos vivendo num momento aí aflito, né? Recentemente perdemos mais um colega de trabalho aí. É um momento difícil mesmo. Mas a gente vê o empenho, o trabalho, o esforço de todos vocês, principalmente da saúde, que é um momento hoje que todo mundo está focando na área da saúde, na área da saúde, na área da saúde. Mas a gente sabe o atendimento que está sendo bom aqui, sabemos o hospital municipal que está sendo construído, que isso aí vai ser um avanço mais ainda para a nossa cidade. E eu quero dizer para o senhor, doutor, eu tenho orgulho de fazer parte dessa pasta, fazer parte do governo de Santana de Parnaíba e ter vários argumentos de falar bem da nossa cidade. Então, parabéns, que Deus ajude vocês, dê força e sabedoria para continuar esse trabalho na nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, Gabriel Liani. Bom dia, doutor, novamente. Doutor, uma nova questão que também nos foi apontada seria a respeito de que muitas pessoas estariam utilizando o nosso sistema de saúde sem a devida necessidade, né? Por que a gente coloca dessa forma, sem a devida necessidade? Porque, diante do cenário atual, com o coronavírus, com alto risco de contaminação, muitas pessoas não precisariam ir até as unidades de saúde. Diante dessa situação, há uma previsão da utilização de telemedicina aqui no nosso município, até uma indicação nossa nesse sentido. Eu gostaria de saber mais a respeito. Se depender de mim, nunca. Não é que eu não acredito na telemedicina, eu acredito na telemedicina, sim, desde que seja a telemedicina usada de médico para médico. Por exemplo, eu estou no pronto-socorro de Santa Ana, tenho uma fratura de crânio, uma tomografia realizada, e eu preciso de uma avaliação do neurocirurgião. Então, eu passo essas informações, essas imagens para o neurocirurgião me fala, pode mandar que esse precisa operar. Agora, eu sou do tempo em que examinar um paciente é palpar a barriga, escutar pulmão, escutar coração. Essa história de você receitar por internet, baseado naquilo que o paciente relatou, primeiro que ele tira a relação médico-paciente, que é uma das coisas fundamentais na área da saúde. Então, se depender de mim, a telemedicina, só em situação absoluta, de mim não, do CRM. O CRM só autorizou a telemedicina enquanto a pandemia, para que desse até as orientações para quem devia ou não devia procurar a unidade de saúde. E outra coisa, a telemedicina não evita aquele que não precisaria ir ao sistema de saúde. Eu acho que o município que funciona bem, ele tem que abrir as portas para todos aqueles, principalmente para aqueles que não precisam, para que eles venham a evitar que tenham um problema no futuro. Então, você tem que ter uma rede adequada para que ele possa atender, ele ser atendido preventivamente. Essa é a finalidade da atenção básica, né? Eu acho que nós devemos evitar que aquele que não tem necessidade vá ao pronto-socorro, que além de ser a área mais difícil, mais cara, e que você tem mais riscos, então ele poderia aproximar-se mais da atenção básica do que usar o pronto-socorro. Você vê muita gente no pronto-socorro que absolutamente não tem nenhuma indicação de pronto-socorro. Então, sim, agora a telemedicina, como eu falei, ela é importante, sim, para você conversar. Eu estou no meu consultório lá no Colinas, vamos dar um exemplo, atendendo um paciente, eu encontro um paciente com uma lesão de pele, que eu poderia conversar com a dermatologista na especialidade, ela me orientar, nesse caso não precisa me mandar, você pode dar uma pomada tal que vai resolver. E se caso não resolver, então marca a consulta. Para isso, sim, você diminui a demanda do especialista, vamos dizer, né? Que a gente não tem, felizmente, não tem problema no município. Mas você diminuiria essa demanda e a necessidade do paciente se deslocar de uma área para outra área para fazer uma avaliação com o especialista. Aí eu acredito na telemedicina. Tá?
dessa presidência, senhor secretário, foi falado inúmeras vezes aqui a questão de comprometimento justamente no atendimento daqueles pacientes que são atendidos em grupo, tipo oftalmologia, a questão da fisioterapia, a questão da proximidade na oftalmologia. Então, eu gostaria de esclarecer aqui e deixar bem claro para as pessoas que nos assistem, porque inúmeras vezes eu sou abordada numa determinada situação com relação às cirurgias eletivas. Então, a gente deixa claro que os nossos hospitais de referência, todos estão com as portas fechadas neste momento. Não é isso, doutor secretário? Não, isso durante a pandemia toda isso aconteceu, né? Foi uma dificuldade muito grande, porque quando a gente ouve, às vezes algumas pessoas estão se sentindo seguras, dizendo que o Covid diminuiu, na verdade o que se fez foi ampliar o número de leitos. Então, a incidência é a mesma, porém o número de leitos ocupados é menor, porque se ampliou o número de leitos. Só que quando você amplia o número de leitos, você não está criando leito novo, você está tirando o leito de alguém. De quem está tirando o leito? Se você não tem vaga na UTI, você não pode fazer uma cirurgia abdominal, uma neurocirurgia, uma cirurgia ortopédica, porque você não tem leito de UTI depois para colocar. Então, isso houve um gargalo, não foi só na nossa região. Todas as regiões sofreram com as cirurgias eletivas, né? Então, houve um aumento que já eram grandes, né? As demandas já eram grandes. Lembrando que aqui no que a gente chama de Rota dos Bandeirantes, que é a nossa região, nós temos um déficit estimado de 1.000 leitos de internação. Parte deles serão superados com 370 leitos que terão em Barueri, no Hospital Geral Rota dos Bandeirantes, que vai chamar. Então, isso você diminui que é de alta complexidade, será feito, mas mesmo assim, quando ele ficar pronto, esse déficit continuará sendo de 1.000 leitos, porque a população cresceu. Então, existe a necessidade do investimento alto do ponto de vista do Estado para a construção de hospitais gerais na região e aumentar esse número de leitos. Mas, durante a pandemia, houve uma redução brutal. Nós temos uma dificuldade enorme até para a emergência, né? Que hoje nós temos um hospital que nós contratamos, que atende às nossas demandas de UTI, sem ser Covid. Então, a gente tem levado para lá alguns pacientes para poder atender, porque o Estado simplesmente está atendendo só Covid. Perfeito. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou enfermeira, né? Na primeira situação das vacinações, eu não pude ser vacinada devido a não estar na ativa, né? Estou hoje como vereadora, mas ontem fui vacinada devido a ter uma comorbidade, e eu quero aqui parabenizar toda a equipe, em nome do nosso secretário José Carlos Misorelli, pela organização, pela prestação de serviço, é fantástico, né? Eu fiquei assim muito feliz, porque sabemos que a nossa pasta tem assim se desempenhado, tem se desdobrado, e existem alguns vereadores nesta Casa de Leis que às vezes pontuam algumas falhas dentro da saúde, cujos mesmos não estão aqui hoje. Então, assim, eu gostaria muito a participação destes para que eles tirassem as conclusões, esclarecessem suas dúvidas, né? Porque a audiência pública, de fato, é para isso, né? Nós estamos aqui para somar, para ajudar, fazer apontamentos, e é lamentável que, numa situação como essa, o nosso colega de bancada não esteja aqui. E gostaria também, doutor, de falar com relação a essa inscrição dos 18 anos acima, com relação à vacinação, os pacientes sem comorbidade. Eu acredito que já está sendo, Santana de Parnaíba está saindo na frente, baseado a questão da organização, para quando o Estado preconizar ou assim ser feito, a gente já vai estar tudo organizadinho. O senhor pode dar uma... Algumas pessoas até se preocupam, mas você vai criar uma falsa expectativa. Eu me lembro que lá atrás, no começo da vacinação, o que acontecia? Você tinha lá profissionais da saúde inscritos, 1.000. O Estado te mandava 200 doses. O que a gente fazia? Pessoal, eu tenho esses aqui inscritos, eu preciso de mais 900 doses. Então, você ia conseguindo
esse aumento de doses baseado nos que estavam inscritos. Essa experiência foi de muita valia para a gente. Por que está antecipando 18 anos? Primeiro, que você evita aquela correria de última hora quando você abre uma faixa etária. Segundo, a própria instabilidade do governo estadual e federal, vamos dizer assim, em nos dizer quando vai ser o quê. Por exemplo, o governo do Estado de São Paulo já está... A gente segue, para vocês terem uma ideia, isso daqui. A gente segue isso daqui. É um documento técnico do governo do Estado de São Paulo, em que define toda a sequência de vacinação, quem vai ser vacinado. E quando nós recebemos a vacina, ela já vem destinada. No documento vem escrito, é para fazer primeira dose de tal idade a tal idade, segunda dose de tal idade a tal idade. E nós vimos também a experiência nefasta de alguns municípios aqui em volta que não tiveram segunda dose de Coronavac. E isso é uma coisa que nos preocupou muito e não aconteceu com Santana. Eu acho que isso em virtude da organização que foi adotada em agendar, pré-agendar, chamar, receber SMS, receber e-mail. Se a pessoa falta, a gente recoloca na fila, vai ser vacinado, vai ser chamado de novo, então existe. Sem contar a possibilidade do serviço de atendimento domiciliar, fazer nos acamados em casa, como fizemos vários, sem contar que alguém pode comunicar à unidade de saúde, olha, eu tenho um parente que não pode sair, então a gente vai fazer em casa. Então, essa organização. Então, com isso, a gente abriu já o cadastramento para as pessoas com mais de 18 anos, porque pelo sistema que nós temos, eu consigo filtrar a idade. Como ela faz o cadastro? Apresentando o documento em que tem a data de nascimento, eu sei a idade dos que estão na fila. Então, por exemplo, o Estado amanhã fala, vai começar a vacinar de 30 a 35 anos. Eu já sei quantos estão esperando. Porque você tem uma estimativa pelo IBGE, né? Mas o IBGE está atrasado, primeiro, está muito atrasado. Então, você tem uma estimativa de número pelo IBGE. Agora, uma outra coisa que eu acho mais importante, se me permitir, nós temos hoje em torno de 25% a 27% de faltosos nas vacinas. Então, o que acontece? Você monta uma ultraestrutura, profissionais da saúde, muitos com hora extra, muitos já cansados, desgastados, você tira, às vezes, da unidade para colocar na vacinação, prepara para, que nem hoje. Hoje tem 1.000 e poucas vacinas a serem feitas. Com certeza, no final do dia, eu vou ver que faltaram 250, 280 pessoas. Elas podem entrar de volta. Alguns têm corrido para outro lugar, por exemplo, vai para São Paulo fazer. São Paulo, a partir de hoje, também exige comprovante de residência. E eu quero saber o que eles vão fazer com os que tomaram a primeira dose lá. Se eles não vão fazer a segunda, eles têm que fazer a segunda. Porque quando você faz a primeira dose, o Estado vê quantas você fez e te manda aquele quantitativo de segunda. Se eles vierem fazer aqui agora, eu não vou ter para fazer. Então, quer dizer, já devia ter sido feito esse planejamento. Onde é que nós temos mais cadastros novos? Lembrando, não precisa ser homologado para fazer vacina. Não precisem buscar o serviço de homologação, avisem os municípios. Se por acaso não está homologado, basta ele se cadastrar. Não é homologação. Como é que é o cadastro? Ele vai na unidade de saúde, ele leva um documento com foto, que tem a data de nascimento, leva um comprovante de residência dele. Ah, mas ele tem 18 anos, ele não tem uma conta no nome dele, mas tem no nome do pai ou no nome da mãe, e o documento mostra que é pai e mãe. Então, vale também, tá? Mas ele não precisa fazer aquele processo todo de homologação, esperar visita em casa, nada. É só o cadastro. Então, faz o cadastro, entra no site da prefeitura, faz o pré-agendamento lá, ele vai ficar aguardando. Assim que for liberada a vacina para ele, ele vai ser chamado, vai receber SMS. O que é mais importante que os senhores vereadores informem os seus munícipes, os nossos munícipes, mantenham os cadastros atualizados, principalmente região de São Pedro, que se troca o telefone celular dia sim, dia não. E você não consegue fazer contato, então ele não recebe o SMS. Então ele vai numa unidade de saúde, atualiza o cadastro dele, veja como é que está, o telefone está correto, para poder receber estas informações. Mas nós seguimos rigorosamente o Plano São Paulo para que não nos justifique que nós ficamos sem segunda dose porque não seguimos o plano. Porque é muito bonito, muito conveniente falar, vou fazer com 30 anos. Mas depois, será que eu recebo a segunda dose para os 30 anos?
Aí eu vou ficar com a fila. Então, a gente vai seguindo o Plano São Paulo, no que é possível, a gente antecipa. Vamos supor, eu recebi um reforço de vacina que eu não tenho demanda. Eu abaixo, a gente abaixa um pouquinho. Então, já deixa pré-agendado, que se for abaixando, a gente vai chamando. Perfeito, bem colocado a sua fala, doutor. Inclusive, dias atrás, um munícipe, né, aqui de Santana de Parnaíba, fez a primeira dose na cidade de Cajamar. E aí, gostaria de entrar... Foi bem colocado o posicionamento do secretário, porque tira essas dúvidas. Porque, como bem ele disse, fez a primeira dose aqui, vai estar ali anotado bonitinho, então vai vir de acordo com o número de pessoas que fizeram a primeira dose. Então, vale ressaltar essa orientação, né? E a questão, quando ele fala de comprovante de endereço, muitos, sabemos que a gente tem a região do Alphaville ali, que muitos não fazem uso, às vezes, da nossa rede, né? Mas também não há necessidade de estar homologado, uma vez que comprove o endereço. Eu gostaria de passar a parte para o vereador Gino, e, por favor, Gino, conclua para a gente... Muito obrigado, presidente, mais uma vez. Secretário, só agradecer, acabei de receber uma mensagem aqui, a minha assessora, ela foi contaminada, ela ficou uma semana na Fernando Dias, está pedindo para agradecer o atendimento, a atenção, foi muito bem tratada, graças a Deus, hoje já voltou a trabalhar, mas parabéns, mais uma vez, para toda a sua equipe. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Vieirinha. Quero também aqui, doutor Misorelli, agradecer todo o pessoal ali da vacinação, 35.152 pessoas vacinadas na nossa cidade. Isso é cuidar de vidas, né? Quero dizer também, doutor Misorelli, do investimento maciço na nossa saúde, né? Quando o Elvis era prefeito, quando eu falei em reforma na UBS, ampliação e reforma de todas as unidades de saúde, né, que for feito na nossa saúde. Centro de referência da mulher parnaibana, novo centro de fisioterapia, referência em fisioterapia, né, doutor? Isso é um investimento muito bom na nossa saúde. Foi feito mutirão, né? Isso é um trabalho. Treinamento odontológico, referência na nossa saúde, né? A cidade que mais reduziu mortalidade infantil no estado de São Paulo, doutor. Isso é um trabalho, né? Agradecer todo o pessoal aí da saúde, enfim, todo o esforço e salvar vidas. Agradecer nosso prefeito Marcos Otonho aí, também tem dado continuidade, um belíssimo trabalho do nosso prefeito, e tenha um ótimo dia a todos, que Deus abençoe, um ótimo final de semana. Fique com Deus. Posso só fazer um aviso? A partir do dia... Nós temos o feriado agora na quinta e sexta-feira. A partir do dia 7, o Álvaro Ribeiro já passa a atender na nova unidade, com condições muito melhores, tá? A partir do dia 7, já está sendo atendido lá, tá? Obrigado a todos. Doutor, eu gostaria também de aproveitar o ensejo e agradecer também ali aos profissionais do UPA, doutor Kazumi, doutor Geraldo, o Emerson, que tem feito um trabalho brilhante ali na UPA Fazendinha também, tem solucionado muitos problemas com suspeitos de Covid, até mesmo com Covid confirmado, em isolamento, tomando todas as precauções e seguindo os protocolos. Entendeu? E o Rony, né, o administrativo daquela unidade, a enfermeira Marisa, que tem nos dado um suporte todo o tempo também. Isso é trabalhar em equipe, né, gente? A saúde sempre teve esse conceito, essa visão de sentar, dialogar, pontuar onde está o problema, baseado na realidade de cada unidade. E isso é bacana, isso é trabalhar em parceria, é solucionar problemas. E eu quero, assim, mais uma vez agradecer, doutor, e que Deus possa, assim, renovar, né, as nossas forças, as nossas energias, ao doutor João também, que tem feito um trabalho conosco. Como bem disse, como sempre a nossa fala, ninguém faz nada sozinho, tem que ter uma equipe, toda a equipe da enfermagem, toda a equipe do administrativo, todos os agentes comunitários, né, que estão nas ruas, dia a dia, e levo o meu abraço a todos os profissionais da saúde.
E muito obrigado, doutor. Caso o senhor queira concluir ou fazer algum Não, comentário. só quero agradecer sempre a receptividade que a saúde tem nessa casa, né, mesmo às vezes com alguns questionamentos, mas elas são perfeitamente factíveis. Lembrando que sábado agora faz 6 anos que eu estou à frente da Secretaria de Saúde e já temos um convívio muito grande aqui no município. E eu quero só agradecer a gentileza, a simpatia do pessoal, a educação que nos dirigiram a palavra e fizeram os questionamentos. Obrigado. Obrigada. Eu gostaria também de agradecer ao nosso prefeito, Marcos Tonho, né, que não tem medido esforços também para estar assim, na linha de frente, fazendo a participação. Essa semana que passou, esteve lá na Lesp, né, conquistou aí mais um instrumento de grande valia para nós também, que é o nosso Poupa Tempo. E é isso. Eu dou por encerrado essa sessão. Muito obrigada a todos. Ficam todos com Deus. E obrigada às meninas desta casa. Em nome da Rose, eu cumprimento todas. Obrigada.